processo de inventário tem algumas cautelas. E uma delas é a forma como essa sucessão vai se dar, como a transferência de cotas vai acontecer. E essa transferência tem que ser muito bem regulamentado. E para isso, a gente vai conversar com um dos maiores especialistas em direito societário, direito empresarial do país, que é o meu amigo, meu querido Pedro Ramuno. E aí a gente vai conversar justamente sobre essas transferências de cotas. E, mais uma vez, fiquem à vontade aí para enviar para a gente via chat qualquer pergunta, qualquer dúvida que a gente vai ter maior satisfação em responder. Sem mais delongas, queria chamar meu amigo Pedro Ramuno. É uma satisfação enorme mais uma vez estar aqui com você, Pedro. Opa, Danilo, super obrigado pelo convite, pela oportunidade, e eu agradeço muito a sua generosidade na minha apresentação, porque estou longe de ser especialista, ainda mais um dos maiores do país. Então, de tudo que você falou, a maior verdade é que você é meu amigo, e é a melhor das qualidades que eu poderia ter. Agradeço muito, muito o convite, espero conseguir contribuir aqui com os seus ouvintes, com as pessoas que te acompanham. Maravilha, Pedro. Eu não exagerei, não. Ao longo dos meus 25 anos de advocacia, conheci muita gente e posso falar com propriedade que, de fato, a sua expertise é notável. E Agradeço, agradeço a muito. sua capacidade também na advocacia, sobretudo na advocacia, também é notável. A nosso tema hoje é muita gente que trabalha com planejamento, ou nessa andando por aí nesses cursos sobre planejamento sucessório, nessa reorganização de patrimônio, a gente tem se deparado muito com a dúvida: eu quero constituir uma holding, que nada mais é uma pessoa jurídica, com o objetivo de transferir cotas para os meus herdeiros sem a necessidade de processo de inventário. E aí, às vezes, quando você vai se debruçar nesse tema, percebe que Uhum. alguns pontos relevantes nisso. E eu gosto de falar para o pessoal que está começando a atuar nisso que há uma diferença muito grande na sucessão empresarial, na sucessão de cotas, para a sucessão patrimonial por morte, por causa mortes. Uhum. E aí, às vezes, a pessoa esquece que, sendo titular de cotas sociais de uma pessoa jurídica, embora seja tratado o assunto no contrato social, nos documentos societários, a transmissão, ela em si, pelo menos num primeiro momento, não evita o processo de inventário, havendo ali cotas sociais no nome da pessoa que morreu. Então, Uhum. sobre esse tema. Como que a gente consegue alcançar a cereja do bolo num planejamento sucessório que é evitar o processo de inventário? Tá, vamos lá. Vamos por partes. Eu acho que aqui vale não diria uma introdução, mas vale um comentário inicial, que quando um sócio ele morre, e aí vamos pegar o contexto de uma sociedade limitada, que é o que a gente está falando aqui de sucessão de cotas, depois a gente pode até falar de SA, se for o caso, mas uma sociedade limitada, quando um sócio ele morre, a lei não presume a entrada automática dos herdeiros dentro do contrato social. O que a lei presume é a liquidação da participação desse sócio falecido. A sociedade vai continuar, os direitos patrimoniais desse falecido vão ser virados, vão se tornar haveres que vão ser apurados, e aí, em princípio, de forma presumida, os herdeiros vão receber o valor econômico correspondente a isso, que seria o valor decorrente da apuração de haveres. Isso é bem regulado no Código Civil, no artigo 1028, 29, 1031, por aí vai. E aí,
Se a gente tiver, eventualmente, a situação que você coloca, costuma ser muito regulado em contrato social, eu posso ter no contrato social um outro caminho. Eu posso ter lá no contrato social falando que os herdeiros vão entrar, ou que eles não entram, ou eles vão entrar se acontecer alguma coisa, e até eu vou definir, eventualmente, no contrato social, como eu vou calcular, quando eu vou pagar, como eu vou pagar, quando eu vou pagar, de que forma, sob quais condições. E se nada for dito, a gente vai ter regras específicas que a gente pode acabar abordando para determinar quanto vai valer a participação que os herdeiros têm direito. Mas vamos agora, superada essa introdução, entrar especificamente no tópico que você falou. Como acontece a sucessão das cotas? Se for uma sucessão em razão de morte, as cotas são consideradas bens. E, sendo bens, vão para inventário. E aí a gente vai ter várias consequências disso, porque o espólio vai passar a ser titular dessa participação, vai ser representado pelo inventariante, o herdeiro não vai poder requerer a sua participação, a sua quarta parte, desde logo, vai ter que esperar a partilha, e a gente aí vai ter inúmeros potenciais litígios em razão disso, porque é uma situação muito curiosa. O herdeiro, às vezes, ele faz o seguinte: eu tenho 25% da herança, então 25% das cotas, só quando tiver a partilha. Enquanto não tiver, o espólio, representado pelo seu inventariante, vai ter direito de voto e vai gerir 100% das cotas do falecido. Então, a primeira solução que a gente tem é quando a gente tem uma sucessão em razão de falecimento. A segunda situação que a gente teria é: eu quero transferir a participação ainda em vida. E aí o cardápio ele é amplo, mas a gente acaba caminhando para dois principais cenários. Ou uma doação de cotas em vida, e a gente pode incluir várias cláusulas para resguardar os interesses do doador, ou que normalmente é o patriarca, a matriarca, que está capitaneando a operação de planejamento patrimonial acessório, ou então a gente poderia pensar em uma compra e venda. Então, a título de introdução, de forma muito simplória, são esses três grandes caminhos que a gente vai ter. Ou a gente vai caminhar, via de regra, com a morte, aí vai ter um inventário, ou a gente vai caminhar com uma doação em vida, ou a gente vai caminhar com uma compra e venda para transferir essa participação societária para os herdeiros. E é a partir desses três caminhos que a gente inicia a conversa sobre transferência das cotas para os herdeiros dentro de uma estrutura de planejamento patrimonial e sucessório. Maravilha, Pedro, entendi. Era justamente isso. A gente tem como base aí o artigo 1028 do Código Civil, oferece uma segurança jurídica, minimiza a burocracia em matéria de transmissão, de sucessão. Mas, como a gente conversou, como você introduziu, há aí uma desmistificação de que a sucessão de cotas se dá de forma automática, pelo menos sob o ponto de vista patrimonial, com o falecimento do sócio, né, do autor daquele planejamento. A gente sabe, então vamos partir do começo. Como que a gente pode trabalhar no contrato social? Como o contrato social, os documentos societários podem ser aliados dessa família para evitar a interrupção e evitar litígios pelo menos isso, né? Com a morte do autor da herança. Como é que a gente pode pensar em trabalhar isso no contrato? Tem algumas camadas que a gente consegue enfrentar e prever. Primeira coisa é definir a regra se os herdeiros ingressam ou não ingressam no quadro societário. E aqui não é também uma regra que é A ou B, ou ingressa ou não ingressa. Eu posso ter dentro dessa ideia também várias subcamadas. Recentemente fiz um contrato social que tinha a regra que os herdeiros ingressariam no quadro societário, a não ser que a unanimidade dos demais se opusessem.
Então, eu tenho como regra que eles entram. E a unanimidade dos demais poderiam se opor. E mesmo quando eu tenho uma oposição, eu coloco uma regra que os herdeiros não vão ingressar no quadro societário, em caso de falecimento do sócio, eu tenho várias consequências a partir disso e possibilidades. Eu posso colocar uma regra seguindo o que determina a legislação, de que eu vou realizar uma apuração de haveres e pagar o valor correspondente dessas cotas, apurando quanto elas valem. Aí tem várias modalidades para discutir como eu vou fazer essa apuração de haveres. Ou eu posso colocar uma regra, também muito comum na prática, que se os demais sócios não toparem o ingresso dos herdeiros, eles se obrigam a comprar essa participação. É diferente de eu fazer uma apuração de haveres, porque aí quem paga por isso são os demais sócios e não a sociedade. Então, a primeira regra que a gente tem que definir é: sócio entra ou sócio não entra. E mesmo se ele for entrar, não for entrar, tem várias modalidades, variações. A segunda regra é: vai entrar, mas vai entrar como? Vai entrar com os mesmos direitos do sócio falecido? Ele vai entrar e vai parar de ter direito de voto, os herdeiros? Eu posso colocar que eles entram, mas com o ingresso, as cotas deles vão ser convertidas num outro tipo de cota que não dão voto, ou que tem algum outro tipo de benefício, ou que tem menor participação em gestão. E isso tudo facilita a gente pensar em sucessão empresarial e em planejamento patrimonial, sobretudo quando eu tenho famílias numerosas e não necessariamente todos os entes da família foram preparados para suceder o fundador ou a fundadora na gestão dos negócios da sociedade. Então, essa discussão de como entra também é matéria que pode constar no contrato social, ou num acordo de sócios, ou em um protocolo familiar. Então, essas são duas discussões muito importantes. Se entra ou não entra, e como entra e com quais direitos irá entrar. Então, são duas grandes preocupações que acabam englobando e abraçando a maior parte dos problemas que a gente vê na prática, que conseguem ser bem endereçadas nos documentos societários para evitar litígios, brigas familiares e discussões mais acaloradas. E nesse contexto de entra ou não entra o herdeiro, e se no início da construção dessa hold a gente já incluir todos os herdeiros como sócios? E aí a gente tem dentro do quadro societário o autor da herança, o cônjuge e todos os herdeiros necessários já incluídos como sócios. E aí, como que a gente consegue amarrar a transferência das cotas sociais desse cônjuge, desse autor da herança, para os seus herdeiros que já são sócios da sociedade? Ou seja, eles não precisam ingressar e a gente não precisa estabelecer já as regras de ingresso. Eles já estão lá dentro da sociedade. Para a transferência da participação, a gente consegue caminhar, e é a estrutura mais comum, com uma doação em vida, e aí acrescentar cláusulas bastante típicas, como cláusula de reserva de usufruto, de reversibilidade, cláusula de comunicabilidade, impermeabilidade, seria uma das formas. Uma segunda forma, que também é possível, é fazer um contrato de compra e venda com os herdeiros adquirindo participação do fundador, da fundadora, dos patriarcas, matriarcas, dos pais. E aqui a diferença pessoal é que a gente vai ter uma questão de tributação, que a gente vai ter, se tiver uma doação, a gente vai discutir incidência de TCMD, se for uma compra e venda, já não, aí vai ser eventualmente uma discussão sobre o ganho de capital, sempre tem que tomar muita atenção em como esses documentos vão ser feitos, para não cair em uma eventual simulação. E existe também uma estrutura que não é tão utilizada assim, mas é possível, que é você ter uma procuração em causa própria, que é outorgada, que aí, com o falecimento, se faria uma alteração de contrato social e os herdeiros assinariam com uma procuração em causa própria,
mas não é muito utilizado na prática, porque existem pessoas que vão entender que, mesmo não sendo um entendimento adequado, que a procuração por causa própria, o falecimento, poderia ter alguma perda da sua eficácia ou de algum elemento de existência. Mas são as formas mais comuns que a gente vai ter, e a grande campeã é a doação em vida com reserva de usufruto e a causa de reversibilidade, comunicabilidade, durabilidade, que acaba sendo combinho para proteção dessa participação societária. Maravilha. E aí, imagina a seguinte situação. Tenho mais uma dúvida em relação a isso. Como um dos mecanismos, uma das estratégias de sucessão de cotas. Imagina uma sociedade, uma holding patrimonial, em que durante a vida do autor da herança, ele constituiu a holding, integralizou o seu patrimônio lá na holding, e aí, ao decorrer dos anos, foi transferindo por cessão gratuita cotas para todos os herdeiros necessários. Aí você tem lá uma situação hipotética, 25% das cotas sociais no nome do patriarca, 25% das cotas sociais no nome da matriarca e 50% das cotas distribuídas, divididas igualmente entre os 3 filhos, 1/3 para cada um. Imagina essa situação. E aí você tem esse quadro societário. Aí, no meio do caminho, o patriarca vem a falecer. A transferência destas cotas do patriarca, desses 25%, seguindo ali as regras de sucessão para preservar a legítima e não causar nenhum tipo de nulidade, é passível, segundo as instruções dos documentos societários, ou está necessário. E aí, com isso, basta levar à junta comercial a alteração do contrato social, ou, ainda assim, essa situação está sujeita a inventário? Uma vez eu vi uma discussão de pessoas que queriam entender que o contrato social, a alteração de contrato social, mesmo um acordo de sócio, poderia ser considerado um testamento auto-executável, mas não tem isso. Então, se o sócio ele detém participação e ele falece, e a participação está em nome dele, é bem. E bem vai inventário. Não tem como a gente fugir desta regra se a titularidade da participação está em nome da pessoa. Uma solução seria a gente pensar naquilo que eu falei, uma procuração em causa própria, fazer alteração depois que a pessoa já faleceu, mas muito questionável, é uma receita para dar problema. Então, um cenário bem ruim, se a gente for pensar. E nota que nesse caso que você trouxe é ainda mais curioso, né? Porque o sócio com 25%, quando ele falecer, e aí ele for distribuir em razão das regras de sucessão, os herdeiros, os filhos dele, vão passar a ser controladores da sociedade, porque vão estar em conjunto a maioria, enquanto a esposa, a companheira, vai passar a ser minoritária. Então, por um mau planejamento, entre muitas aspas, se não tiver um grande alinhamento familiar, você teve um deslocamento grande de poder societário e poder de controle dentro da sociedade, que pode acabar afetando até a subsistência da família ou o planejamento financeiro e de renda que essa família tinha em um primeiro momento. Maravilha, perfeito, Pedro. Era exatamente isso que eu queria alertar os nossos colegas advogados, sobretudo quem tem acompanhado aí o meu curso sobre planejamento sucessório, que, na verdade, não existe truque, não existe mágica para contornar uma regra de sucessão. Então, esse é um ponto bastante importante e relevante para a gente deixar aí como alerta. No geral, então, me corrija se eu estiver errado,
O ideal, pensando na cereja do bolo, evitar processo de inventário, seja ele administrativo ou judicial, por veiculando patrimônio por uma holding patrimonial, em vida, providenciar a transferência de cotas sociais para os herdeiros. Seria isso, então, no final do dia, o resumo da ópera, é isso? Uma transferência que seja feita com cautelas jurídicas da forma mais segura possível. Isso envolve inclusão de cláusula de reserva de usufruto, por um lado, reversibilidade, comunicabilidade, impenhorabilidade. Porque o pior cenário que a gente pode ter, entre muitas aspas, e também bastante comum, seria o cenário em que eu fiz uma transferência de participação em vida para os herdeiros, não me atentei a essas cautelas, aí um dos herdeiros vem a se divorciar eventualmente, ou falece, e os herdeiros dele, companheiro, ex-companheiro, ex-cônjuge, ingressam no quadro societário ou tem pretensão societária ou de algum tipo de questão financeira relacionada à sociedade. Porque a gente vai discutir muito, eventualmente, a posição do ex-companheiro e ex-cônjuge, que tem várias consequências societárias para isso, mas você vai ter aí um agregado fora do núcleo familiar, com pretensão societária ou pretensão econômica relacionada à sociedade, que certamente não era o interesse ou o intuito dos fundadores, do patriarca e da matriarca, quando caminharam para o planejamento patrimonial sucessório. Então, são cautelas importantes que a gente tem que tomar. E os herdeiros que, no geral, não é uma regra, mas no geral, os agregados, quero dizer, no geral, costumam ser o pivô da desarmonia familiar. Sim. É uma dica de ouro essa que o Pedro está trazendo para a gente. É isso. Muito bem, Pedro. A gente tem aí uma observação, uma preocupação importante com relação à forma como têm sido feitas os planejamentos sucessórios, sobretudo agora que isso é uma matéria veiculada com mais presença e as pessoas têm tido ciência disso. O pessoal sabe já da existência. Há 25 anos, há 20 anos atrás, menos, há 10 anos atrás, convencer alguém de fazer uma reorganização patrimonial era uma luta. Era muito difícil, porque as pessoas não queriam saber de fazer isso, porque desconheciam. E hoje todo mundo tem, o meu vizinho fez, o meu amigo fez, o meu cunhado fez, o meu sogro fez. Vamos fazer, parece ser interessante, vamos fazer, parece e é recomendável com absoluta veemência. Então vamos fazer também. Então é mais fácil. E aí com isso a consequência é que cada vez mais pessoas despreparadas, sobretudo nesse aspecto multidisciplinar, que é o planejamento sucessório, que você tem que ter atenção às questões societárias, às questões sucessórias, às questões tributárias, e negligenciar alguma dessas disciplinas vai causar um prejuízo para o seu cliente importante. E o que era para ser algo bom, o que era para simplificar a vida acaba dificultando ainda mais. É isso. Informações valiosíssimas que o Pedro está passando para a gente. E sobre isso, Danilo, até uma questão que é importante, estruturas de planejamento patrimonial e sucessório, elas estão, hoje em dia, como você bem colocou, na moda. E não necessariamente pessoas capacitadas, como você também bem colocou, capitaneiam essas soluções. E cada vez mais a gente tem visto de uma forma muito temerária pessoas que ofertam soluções quase como o cardápio de fast food, muitas vezes sem grandes preocupações na customização da solução e com promessas vazias e perigosas de que você não vai pagar imposto,
você não vai ter problema. E não funciona propriamente assim. Estruturas de planejamento patrimonial acessório, elas não foram feitas para você evitar 100% das vezes pagamento de tributo ou burlar o fisco. Elas foram pensadas para você fazer uma transferência patrimonial com segurança e seguindo a autonomia da vontade do patriarca, da matriarca e de quem está realizando essa transferência de patrimônio. Mas isso não necessariamente implica em não pagar imposto e não pagar tributos. A gente pode ter soluções que são mais eficientes fiscalmente, mas soluções milagrosas, que você vai lá e trabalha com 3 caixinhas, para não falar as palavras usadas no mercado, elas dificilmente prosperam no médio e longo prazo. E o fisco está muito de olho nisso já. Então, às vezes, parece uma solução milagrosa que daqui 2, 3, 4, 5 anos, a velhinha que você colocou atrás da porta, torcendo para uma fiscalização, ela chega. E quando chegar, vai ser muito mais caro e muito pior do que poderia ser. Então, a postura de quem atua de forma responsável com essas estruturas colocar de forma muito clara os cenários de tributação, os cenários de societário, mostrar os caminhos que se tem, mas alertar que milagre não existe. Não existe para a questão sucessória, não existe para a questão societária e tampouco existe para a questão fiscal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com cada um desses cenários, como você bem alertou. Eu gosto desses nomes que eles criam e foi bem interessante, bem sacada a sua analogia com as 3 caixinhas. Ou é isso, ou é a história das 3 caixinhas, uma coisa bem mirabolante, que não existe, né? Ou é 880, né? Ou é a história, não, vou fazer e não vai pagar nada, não vai pagar tributo nenhum, vai fazer uma sucessão. E aí a família fica durante 5 anos com a faca nas costas. A qualquer momento ali vai dar ruim. Sim. Para aí fechar esse raciocínio do lado societário, do jeito societário, né? Quando a gente pega a sociedade limitada, que é o instrumento mais utilizado na prática para as estruturas de planejamento patrimonial acessório, elas, sem dúvida, elas foram concebidas como um instrumento extremamente flexível para você conseguir fazer organização empresarial. Mas essa flexibilidade, ela tem 2 lados. Vamos falar, 2 lados da moeda, uma faca de 2 gumes, né? Porque se você não tiver preparo técnico ou uma técnica adequada, o contrato social ele acaba virando convite para litígio para um monte de problema. E isso acaba vindo relacionado a todos os temas quando a gente vai tratar de planejamento patrimonial acessório. Então, sucessão de cotas, em especial, ela não é um evento burocrático, né? É quase que um teste de maturidade societária, né? Porque é nesse momento que a gente vai conseguir verificar quem pensou de forma adequada o planejamento, como instituição sólida, estruturas contratuais adequadas, e quem tratou eventualmente como um formulário utilizando solução de prateleira. E solução de prateleira em planejamento patrimonial acessório dificilmente passa ileso. E se você conhece alguém que fala assim, eu fiz desse jeito, foi barato e não deu problema. Não é que a pessoa ela foi competente, ela deu sorte. E muita. E sorte faz parte, assim, se a pessoa deu sorte, que bom. Que bom. Mas não é a regra que a gente tem que utilizar. A gente tem que sempre utilizar e pensar, não que o pior pode acontecer, mas que as instituições da fiscalização irão funcionar. E enquanto um país que a gente quer que dê certo, a fiscalização também funciona. E funciona por bem e funciona por mal. Se você fizer algo que está inadequado, também virão as consequências disso. Então, soluções customizadas, com preocupação técnica, são essenciais quando a gente vai pensar nesse tipo de estrutura e nesse tipo de solução para sucessão patrimonial. E a administração tributária cada vez mais está funcionando, está em cima. Né? E hoje, inclusive, assistida, auxiliada com inteligência artificial, ali no cruzamento de dados. Aí você faz o registro de uma sociedade, uma alteração societária na junta comercial.
com a transferência de cotas de um determinado patrimônio, a inteligência vai cruzar. O valor do patrimônio que está lá declarado é imposto de renda, o valor do mesmo patrimônio que está na base de cálculo das municipalidades, com o valor que a JuSesp informou sobre a operação societária. E aí, talvez até não seja a sorte. Talvez o custo-benefício da administração tributária para fazer uma autuação naquele caso não compense diante do volume de trabalho em outros casos com valores mais expressivos. E naturalmente que eles administram pensando também no custo-benefício. Então, é sorte. É claro, tem casos, a gente já participou deles, com a anuência do cliente, com a absoluta compreensão do cliente no que ele está se metendo, eventualmente quer correr o risco, que é algo mais arriscado ali, mais fora da curva, é uma coisa. Agora fazer dessa forma, prometendo mundos e fundos, aí não. Aí a coisa, o buraco é mais embaixo. Mas o tema principal que a gente queria tratar era justamente essa diferença, Aliás, isso que você falou também é uma incoerência, né? Fazer a coisa de planejamento de prateleira, aquele engessado, aquela coisa pronta, é incoerente com planejar, né? Planejamento é algo que é feito segundo o caso concreto ali, ele é personalizado para aquele caso concreto, senão não é planejamento. Então, não faz sentido. Mas o tema sucessão de cotas sociais e a provocação me veio por conta de situações que eu tenho visto. Eu fiz um planejamento, você vai ver, todas as cotas estão no nome do patriarca, da matriarca, já pensando que quando morrer está resolvido, não precisa do inventário. E aí não é bem assim. E era essa a discussão que eu queria trazer. E é isso, Pedro. Te agradeço muito por sua participação, pela sua contribuição nesse tema tão importante, tão relevante para a gente que faz planejamento sucessório, reorganização patrimonial. E é isso. Muito obrigado. E sempre um prazer estar com você aqui. Imagina, Danilo, eu que agradeço o convite, a oportunidade, fico sempre à disposição. Você sabe que quando me chamar, estarei aqui e à disposição também de todo mundo que está nos ouvindo, precisando de algo, tendo alguma dúvida, contem comigo. E obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. E por falar em quem está nos ouvindo, a gente tem o seguinte também, eu já vou deixar aqui, inclusive para quem está ao vivo, nós tivemos alguns problemas técnicos ali, mas a live vai ficar gravada no YouTube. Então você pode acompanhar por lá. E para quem acompanhar nesses próximos minutos, eu vou deixar aqui já uma antecipação de uma Black Friday que a gente vai lançar. Estou antecipando. E lá na próxima semana, com a Black Friday, a gente vai ter o e-book sobre manual prático de planejamento sucessório, mais 2 aulas, 2 temas, são 26 aulas ao todo sobre reforma tributária e reforma no Código Civil, aplicados ao planejamento sucessório, são ali no nosso portal de vendas vendido isoladamente. Nós vamos vender um combo com esses produtos para quem assistir essa live e mandar uma mensagem para a gente aqui, ou no direct do Instagram, ou aqui no YouTube, nós vamos sortear uma antecipação dessa Black Friday e esses produtos por R$1. Quem se manifestar ali, quem entrar com a gente aqui no chat, até essa próxima sexta-feira, vai escrever o seu nome lá e nós vamos sortear um combo desse por
R$ 1. Então você vai ter acesso ao manual atualizado, segundo a reforma tributária e a reforma no Código Civil, sobre matéria de manual prático de planejamento sucessório, nosso e-book, campeão de vendas ali no nosso portal, e as aulas sobre os dois temas, reforma tributária e reforma no Código Civil aplicados ao planejamento sucessório. Tudo isso por R$ 1. Se manifeste aí, deixe o seu nome que até sexta-feira a gente vai sortear isso. Fechou? Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos pela audiência. Nos colocamos à disposição. Qualquer dúvida, sabem sempre que nesse tipo de matéria estamos sempre à disposição para auxiliá-los na execução do trabalho de vocês. Certo, pessoal? É isso aí. Uma excelente noite para todos. Mais uma vez, obrigado, Pedro. Boa noite para todos. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.